Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite nosso papo será sobre a diplomacia das cidades. Como é importante esta paradiplomacia dos municípios, muitas vezes são mais importantes do que países inteiros, como é o caso de São Paulo, da maior cidade da América Latina. A importância disso nas relações externas de países, das nações, das empresas também, e como isso pode ser fundamental para melhorar a vida, o dia a dia dos cidadãos destas cidades. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos aqui nos estúdios da BMC uma convidada especial, Ângela Gandra, secretária municipal de Relações Internacionais aqui de São Paulo. Ângela, muito boa noite, é um prazer, uma honra tê-la conosco aqui no BMC Talks. Carlos, eu que agradeço. Primeiro eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Boa noite, é uma alegria estar aqui. Eu acho realmente esse programa tremendo para poder aprofundar em tantas questões que todos querem acompanhar também econômicas, né? Carlos, muito obrigada pelo convite, viu? Prazer nosso. É minha. Prazer nosso tê-la conosco. Ângela, pergunta de rito para todos os meus convidados. Quem que é Ângela Gandra em um minuto? Ângela Gandra é uma advogada, jurista, professora de filosofia do direito, que hoje está no ramo que ela mais ama, que é as relações internacionais. Não? Eu sou uma diplomata de coração. E também atuando, né, para a diplomacia da prefeitura. Mas para o nosso público entender, né, o que é a Secretaria Municipal de Relações Internacionais e por que é tão importante, quais são suas atividades? Primeiro, eu agradeço ao prefeito Ricardo Nunes de manter essa secretaria. Hoje no estado nós não temos, só uma assessoria jurídica, uma assessoria internacional ligada ao própria Casa Civil, mas nós temos uma secretaria, porque o mundo é totalmente internacionalizado hoje, né? E nós temos, por um lado, damos plataforma para todas as secretarias viverem no mundo internacional, levar os seus programas, suas boas práticas, políticas públicas, ganhar prêmios, não só para show off, né, mas para ajudar. E, ao mesmo tempo, somos a secretaria meio, mas temos um fim que foi nos confiado, que é o desenvolvimento sustentável. Como é uma pauta altamente internacionalizada, nós temos nas nossas mãos promover a economia circular, o desenvolvimento sustentável e assim por diante. E depois trabalhar com todos os consulados. Então, não só para acolher cada pessoa, os imigrantes, os problemas de imigrantes, né, e o destaque desses imigrantes, a integração em São Paulo, mas também tudo que cada consulado necessita, desde a segurança jurídica, assim por diante, até a plataforma econômica. E eu sempre digo, relações internacionais não são só relações econômicas, são relações humanas, sociais, culturais, mas a economia, nós não podemos nos ajudar muito, né, em termos do que a gente pode fazer também com o caminho da SP Negócios. Então, nós promovemos esses negócios na cidade para um ganha-ganha mundial. Perfeito, até porque São Paulo, né, é a cidade com mais consulados, mais representações diplomáticas depois de Nova York. Então, é impressionante a relevância disso para a cidade. Mas, Angela, vários pontos na mesa, vamos por partes. Você acaba de voltar de uma viagem na África do Sul, em Joanesburgo. Esse ano, várias viagens importantes na Rússia, em Paris, até no Vaticano, em Singapura. Primeiramente, qual foi o propósito dessa viagem em Joanesburgo e qual a importância dessas trocas, né, dessas viagens em outros países para a Prefeitura de São Paulo? Olha, eu vou fazer um destaque, Carlos, porque muitas vezes perguntam, né, por que viagens? Porque, primeiro, não existe um mundo onde a gente não se olhe cara a cara para resolver as coisas. Às vezes as pessoas criticam, né, e falam, no mundo online, por que a gente... É preciso viajar, é preciso conhecer, é preciso tratar o ser humano cara a cara. Segundo, nós fazemos muitas missões, sim, porque é nosso dever. Só que cada missão nossa é altamente pensada, eficientemente pensada, ou seja, eficácia, traga um resultado, e eficiência. Quanto nós vamos gastar? Às vezes eu só trago isso para Singapura em 3 dias. Eu vou, já entro para a reunião, me troco no aeroporto, vou para a reunião, fiquei 3 dias lá, voltei na noite, que acabou minhas agendas, 4 ou 5 agendas por dia. Né? Por quê? Porque nós aproveitamos também o dinheiro do contribuinte, mas queremos, através dessas viagens, trazer sempre retornos para São Paulo. E o prefeito sempre pergunta, isso vai trazer um retorno? E eu também, que
do afastamento para todos os secretários, estou sempre vendo, né, qual é a eficácia e a eficiência daquela viagem. Só quero dizer porque muitas vezes tem uma ideia errada, né, do que são as missões internacionais de uma prefeitura, né? Então, olha, na África do Sul, nós participamos de redes de cidades. As redes de cidades, elas são muito importantes para discutir problemas mundiais que impactam as cidades e se ajudar entre as cidades, não? E no Urban 20, né, que eu fui, U20, que prepara o G20, nós preparamos um comuniqué para os prefeitos de tudo que nós estudamos. Estudamos em 2 etapas, em Tshwane, em junho, e depois, agora, delineamos efetivamente esse comuniqué. O comuniqué traz as políticas públicas onde nós mais podemos interagir nas cidades e como nós vamos fazer, e como nós vamos acompanhar os prefeitos para que aquilo realmente impacte o país e os continentes, né? Como aqui a Mercosilidades aqui na América Latina e assim por diante. E nós vamos trazendo, São Paulo teve realmente um grande protagonismo, já desde Tshwane, porque nós trouxemos questões como housing, por exemplo, nós queremos dar a casa para todos, empregabilidade a 60 a mais, que é realmente também um problema para várias cidades. A segurança alimentar, desde a escola, desde a nutrição, como o nosso prefeito tanto se preocupa, né? E depois, também, nesse sentido, a paz, não? Porque a paz nas cidades, ela impacta o mundo. Hoje o nosso mundo está geopoliticamente muito complicado, né? E muitas vezes não é através dos líderes nacionais que nós vamos conseguir essa paz. Agora, a cidade pode impactar na paz. E São Paulo colocou, tem um political chapeau, né, onde a gente define o que a gente quer, a paz, né? Nós temos que, através das cidades, saber fazer com que todos aqui em São Paulo, por exemplo, todos os imigrantes convivam. As pessoas não sintam um impacto na sua vida porque o seu líder no seu país lá decidiu de uma forma. Nós não queremos bullying nas escolas, nós queremos São Paulo de todos os povos, que foi uma declaração que nós assinamos dia 23 de janeiro, também na frente de todos os consulados. É interessante esse ponto dos imigrantes em São Paulo, inclusive depois a gente conversa também a convivência, né, muitas vezes complicada, de imigrantes que podem ter, né, histórias pessoais até de países em guerra, né? Isso na Ucrânia e a Rússia, sim, mas também em países árabes e a coisa judaica de São Paulo, sim, muito grande, entre outras coisas. Mas antes de passar para esse ponto, só para terminar esse aspecto das viagens, como é percebida a cidade de São Paulo quando você viaja, quando você a representa? São Paulo tem muito mais habitantes do que a maioria dos países europeus, né? São Paulo, cidade, tem mais habitantes do que Portugal, do que República Tcheca, do que Irlanda, até do que Singapura, né? Como é que é percebida a cidade de São Paulo? Lá fora se entende a importância desse centro urbano e qual que é o interesse de outros países, de outras cidades e outras empresas também na cidade de São Paulo? É impressionante o interesse por São Paulo e a admiração. É uma cidade de 12 milhões de habitantes, se contarmos o Grande São Paulo, 23 milhões, 32 subprefeituras, né, uma administração complicada, e uma cidade que tem conseguido, né, de fato, superar em políticas públicas em vários setores, educação, saúde, segurança pública, de fato, com um exemplo para outras cidades, né? E, ao mesmo tempo, eu acho bonita a postura de São Paulo. Da minha parte, eu luto por isso também. O nosso prefeito, assim, existe, por um lado, uma humildade. A gente não vai para ficar mostrando o que a gente faz. Como eu falei, a gente vai para ajudar as pessoas e para aprender. São Paulo está sempre muito aberto à aprendizagem também, não? E São Paulo tem um olhar muito humano, né? De fato, o prefeito ele sempre fala: nós gostamos de gente, nós queremos cuidar de gente, nós queremos pensar cada dia o que impacta a qualidade de vida das pessoas, né? E eles nos veem efetivamente como uma cidade humana, apesar da sua dimensão. E, evidentemente, o interesse econômico é muito forte também, porque São Paulo tem diversas empresas. Olha, só nos últimos anos, 10 mil empresas, mais de 10 mil empresas se sediaram aqui, 487, se eu não me falha a memória, transferiram o seu endereço para São Paulo, né, porque, de fato, a vida econômica aqui ela é pujante, né, e nós podemos
também, tem inovação, tem tecnologia, tem startups, tem toda essa sustentabilidade, essa economia circular que de fato desperta muito interesse. Nós temos feito muitos irmanamentos, estamos com 36 irmanamentos com cidades grandes, né? Mas queremos que esses irmanamentos sejam efetivos, ou seja, que realmente aquilo possa ajudar cada cidade a crescer juntas. Falando de sustentabilidade, Ângela, esse é o ano de COP, né? São Paulo, obviamente, vai ser uma das protagonistas da COP pela própria essência da cidade, pela dimensão de São Paulo. O que vocês estão vendo para a COP? Como é que vai ser a COP, que já está sendo marcada por uma série de problemas logísticos, dificuldades técnicas, custos muito elevados, muitas delegações não virão, né? Muitas estrangeiras. A sua opinião para a COP e o que São Paulo está fazendo também para se posicionar para essa COP? Olha, uma coisa muito interessante que São Paulo fez, nós tivemos um ano COP em São Paulo, né? De fato, tivemos muitos eventos, tivemos um site onde todo mundo trouxe eventos que nós fizemos em parceria, principalmente o gargalo grande no desenvolvimento sustentável é, de fato, a educação ambiental, né? Então, de fato, por exemplo, sei lá, resíduos sólidos ou coleta coletiva que tem a prefeitura. As pessoas não põem, a gente tem 100% de coleta coletiva em São Paulo inteiro, só que as pessoas não põem no lugar certo o lixo e nós daí não podemos produzir biometano, economia circular, compostagem. Tem tantas coisas atrás de uma educação ambiental. Foi uma coisa que nós fizemos nos CELS, com as famílias, nas escolas, nas prefeituras, como síndicos de prédios. Então, foi uma preocupação subjacente da COP. Mas nós começamos, além dos eventos e reflexões, nós preparamos em São Paulo, porque, em tese, os aviões desceriam aqui, ou no Rio de Janeiro, né? Claro. Né? Uma rodada de negócios sustentáveis, para que cada país que venha para o Brasil possa levar, não discussão ideológica, nem uma assinatura num documento que depois a gente não leva adiante algumas vezes, mas um negócio concreto que impacte o mundo, né? Então, nesse sentido, nós convidamos os consulados nos mandaram empresas multinacionais, empresas que venham para cá, imigrantes que querem fazer negociação sustentável aqui. E nós vamos ter de 3, 4 e 5 aqui um summit, junto com o governo do estado, no Parque Vila Lobos, onde eu acho que o cume são essas negociações sustentáveis. Estamos fazendo o match das empresas que vêm através da Invest São Paulo e a SP Negócios. E, ao mesmo tempo, vai ter um dia de turismo sustentável, que nós vamos levar eles a conhecer o polo de ecoturismo que nós temos, que tem economia circular, ali na Guarapiranga, que tem muito empreendedorismo verde, e assim por diante. Agora eu vou falar uma coisa, assim, poderia até ser em off, mas não foi em off na África do Sul. Realmente, assim, a COP, a gente quer chegar à sustentabilidade, mas a sustentabilidade dos preços na COP não estão bons, ou seja, muitas pessoas não estão, de fato, países não têm condição de pagar a COP. E nós falamos claramente também na África do Sul e nos agradeceram muito a transparência, né? Nós estamos preocupados, os consulados estão preocupados, embaixadas estão preocupadas e os países muitas vezes não conseguem pagar, né, o que nos está oferecido. Então nós queríamos que não passasse em branco esse ano de COP e que tenha uma experiência. O Rio está organizando a mesma coisa, nós vamos ter um encontro de prefeitos no Rio também com o C40, o C40, que é uma grande rede de cidades também, e nós vamos querer proporcionar essa reflexão com ação. E, ao mesmo tempo, apoiar Belém no que nos cabe, mas não deixar de fora tantos países que querem estar conosco e não poderão. Então, você acha que, só para terminar esse assunto, esta COP Business, vamos dizer assim, essa COP econômica que vai acontecer aqui em São Paulo na semana anterior, poderia ser também uma alternativa para as empresas também que não conseguem ir para lá, para entidades, para ONGs? Porque, de fato, qual a sua percepção, assim, como secretária, que imagino deverá participar da COP também, qual é a sua percepção? O que vai acontecer lá em Belém nessas 2 semanas de reunião, com preços tão altos, problemas logísticos, aeroporto que também terá dificuldade?
A segurança também será uma questão, mas até a infraestrutura física de Belém, que lembramos uma das cidades mais pobres, capitais mais pobres do Brasil. Sim, né? E dá preocupações com a saúde, com a alimentação, com a logística e assim por diante. E mesmo para participar dos ambientes, a Blue Zone, não tá fácil também pagar. Então, nós estamos esperando, porque de fato não está delineado ainda tudo. E falta um mês, basicamente. Acabou de abrir as inscrições, nós mesmos nos inscrevemos a semana passada, não sabemos onde vai ser nosso stand. De fato, está complicado. Não sei o que vai acontecer até lá em Belém. O que eu vejo é que muitas pessoas vão fazer um bate-volta para Belém, inclusive nós. Nós vamos um dia e voltamos no outro. Vamos participar com a Dinamarca, que está conosco também numa investimento sustentável que eles fizeram, né? E vamos participar também para honrar o país, etc. Mas eu, de fato, não dá para a gente prever, assim, de fato. Eu mesma falo, como vai ser a nossa ida, como vai ser, mas vamos esperar, não? É uma pena, porque houve alertas, houve muitíssimos alertas, até da própria ONU, né? Mas vamos ver, eu não quero que dê errado, eu quero que dê certo. Estamos torcendo contra, claro, mas também somos realistas. Eu vou fazer da minha parte o que eu possa, mas ao mesmo tempo eu não quero perder esse ano e que o Brasil seja um bom anfitrião e que levem daqui, né, o país que nós temos na mão e talvez não uma realidade local que não significa toda a nossa realidade nacional. E, Ângela, várias missões, então, que vocês levaram adiante nesse ano, esses 9 meses, né? Qual foi a mais impactante até o momento e por quê? Olha, teve uma missão, eu gostei muito da de Singapura, porque vai trazer o retrofit para cá, mas eu vou destacar a missão com o Papa, né, que foi uma coisa muito interessante, né? O prefeito foi também junto, porque né? tinha a jornada dos governantes e a gente não conseguiu ir. Eu falei, vamos conseguir só para o prefeito, né? Não na jornada dos governantes. E daí eu falei com o Dom Odilo, que é um grande amigo também ali na prefeitura, muito amigo do prefeito, falei, consegue uma audiência para nós, né? E daí nós pudemos estar bem nesse começo de pontificado, né, junto com o Papa e receber a bênção para São Paulo, né? E foi muito interessante que o prefeito levou uma camisa da Palmeiras, né? Eu falei, não, olha, sou São Paulina, estou fazendo aqui. Mas daí, e levou também uma Nossa Senhora de Aparecida com a cidade sendo protegida para Nossa Senhora de Aparecida, convidou ele para vir para São Paulo, né? E foi muito emocionante esse momento com o Papa, que se dedicou a nós, assim, né? Um homem, de fato, manso e humilde, eu diria, e muito dedicado, com carinho, assim, tremendo com o prefeito. Agora, eu fiquei impressionada uma coisa, acabou, nós estivemos em Roma, depois fizemos outras agendas, evidentemente, mas e foi muito rápida a missão. Mas, de qualquer forma, o que eu fiquei impressionada foi o Instagram mais curtido do prefeito. Ele não acreditava, em um minuto, assim, todas as redes, e porque a gente vê também como as pessoas veem no prefeito um homem de fé, né? Eu achei muito interessante isso. Pois é, só para terminar em um minutinho, quanto é importante a fé, na sua opinião, na vida pública, né? Um prefeito que ele também demonstra sempre a sua ligação com a fé. Quanto é importante, na sua opinião, na vida pública, a religiosidade? Qualquer tipo de religião. Eu vou falar uma coisa, se a fé é genuína, eu acho ridículo se a gente vai lá, vou na missa, comungo, até o fim, que eu estou lá rezando só para ganhar eleitor. Eu acho isso cúmulo. O prefeito tem uma fé genuína, a gente vê ele rezando onde ele vai. Eu vou muitas vezes em eventos com ele, né? É impressionante ver. Se a fé é genuína, ela traz consigo um código moral. E é interessante isso. Existe, ou seja, a sua ética, o seu código moral, né? De fato, viver a justiça, viver a honestidade. Então, eu acho que a fé, por um lado, ela leva a estar muito acima de uma competitividade, de uma coisa, porque tu está fazendo algo para algo mais. E é mais fácil na vida política focar no bem comum se tu tem fé. E, ao mesmo tempo, a fé vai te exigir um código moral. E daí tu vai ser obrigado também a viver essa honestidade, essa justiça, que tanto bem faz para a vida pública e tanto nós queremos hoje para o nosso país. Ângela, falando um pouco da questão dos consulados, né? São Paulo tem esse número importante de consulados, tem um número importante de imigrantes também. Muitos deles são imigrantes de alto padrão aquisitivo, mas muitos deles não também. Me lembro, uma vez, uma entrevista com o prefeito, ele me contou que a maioria das mulheres que ficam em abrigos públicos em São Paulo, se não até totalidade, se não me engano, são estrangeiras, algo do tipo, se não me engano, angolanas ou moçambicanas. Sim, angolanas. Está muito cheio. Né? Então, como que está a questão migratória em São Paulo? Estão chegando imigrantes? Qual é o perfil do imigrante que chega? E como que a prefeitura auxilia e colabora com os consulados de vários países
para essas atividades? Olha, a gama de consulados tem diferentes imigrantes, né? E é interessante ver, a gente, desde o primeiro momento, a gente falou, nós queremos receber e ajudar cada consulado tailor-made, como eles precisam, e cada imigrante dentro da sua situação. De fato, Angola, ontem mesmo eu estive com o vice-cônsul, né? Angola tem uma problemática difícil e nós acompanhamos, principalmente com housing, né? Nós temos uma vila reencontro, onde nós recebemos, né, o imigrante, ele ganha um quarto grande com cozinha, com banheiro, 3 refeições no dia. Lutamos para que tenha um track profissional, lutamos para que estejam nas escolas. Angola é mais fácil por até falar português, mas cada imigrante tem uma problemática. Então, digo, por exemplo, bolivianos. Hoje nós temos muitos bolivianos, mais da metade da nossa imigração hoje é boliviana, né? Só que falta segurança jurídica. Chegam sem o documento, não fazem o documento. Então, isso nós estamos acompanhando e sempre junto com o consulado da Bolívia. E assim vai. Por exemplo, temos 110 nacionalidades nas escolas, né? Então, nós também tentamos perceber nas escolas onde poderia haver bullying, onde não conhecem a nacionalidade bem daquela determinada vertente. Escolas públicas são escolas públicas, muitas escolas vezes têm públicas. deficiências estruturais e que devem enfrentar essa adicional também, né? E também a gente quer que estejam integrados. Eu falo, nós não queremos que os imigrantes estejam incluídos. Para mim isso é muito pouco. Integrados, né? Eles tenham aqui, como a gente falou no nosso evento no dia 23 de janeiro, home. Aqui é a casa deles, é o lar deles, eles fazem parte da nossa história, eles constroem São Paulo junto conosco. E as criancinhas muitas vezes podem sofrer um bullying, porque é venezuelano, porque os venezuelanos também estão mais presentes. Então nós estamos levando conscientizações culturais. Então, por exemplo, da Armênia, né, o Chile vai agora. Né, então, vão para falar dos seus países, os cônsules vão. E daí explicam do país, e daí Turquia, assim por diante, e as crianças têm na sua própria cultura, assim, um orgulho da sua própria cultura e ao mesmo tempo os outros podem entender melhor. Então tem toda essa conscientização cultural que nós estamos fazendo. Semana passada fizemos a exposição da Armênia na própria prefeitura, o embaixador veio para também explicar o que foi o genocídio, que muitas vezes, né, não é explicado. Israel, promovemos também agora o próprio museu que tem a Anne Frank agora, e também trabalhando com o Catar, também trabalhamos com Dubai. Nós queremos todos os povos, nós queremos dar essa enculturação, né, que é própria da riqueza de São Paulo. Eu te digo mais uma coisa, assim, Carlos, que é muito importante também, né, que nós consigamos que esses imigrantes vivam bem, né, que vivam entre eles bem. Então, vou te dar mais um exemplo. A gente fez uma festa da Ásia, todo mundo junto, né, era o Japão, a China, a Coreia, né, assim, uma festa lá no Bom Retiro quando foi o ano da serpente. Então, são coisas que a gente vai, de fato, se abrindo. O prefeito, ele tem essa cabeça. Teve uma missa da Ucrânia, que era a missa das vítimas da Ucrânia, e na semana seguinte eu ia para Moscou. E me falaram, nossa, tu vai na missa da Ucrânia? O prefeito falou, vai, nós somos para todos, nós estamos para todos os povos. E é muito bonito também que hoje há uma xenofobia cultivada, e o prefeito fala, nós temos que acolher. Nós temos que acolher. Nossa cidade é cosmopolita, nós temos que acolher. Eu tenho a honra de poder, de fato, ter esse protagonismo de acolher cada consulado. Os cônsules são muito meus amigos. Em 9 meses nós fizemos uma amizade assim muito profunda mesmo, dos problemas que eles enfrentam e assim por diante. E ao mesmo tempo eles sabem que nós colocamos o coração nessa tarefa para que cada pessoa aqui seja muito bem tratada e esteja integrada. É interessante essa questão dos consulados, né? Como é que é a colaboração com os consulados, né? Colaborações culturais, além da questão, claro, da assistência dos vários nacionais, né? Mas como que os consulados se integram na cidade de São Paulo? Ou quais são as atividades que são feitas junto com essas representações diplomáticas?
Eles são colaborativos, pensam mais na questão nacionais? Qual que é a relação com eles? Primeiro, essa disposição de serviço também nós colocamos à disposição, mas nós unimos os consulados. Nós tivemos 3 cafés da manhã no municipal. Nós fizemos lá porque o municipal, a fundação nos deu, né, nos concedeu espaço. Nós fizemos um café da manhã com os países da Europa, os países da África, e depois abrimos mais um café para todo o residual que não tinha ido, né, para contar o que a gente tinha para oferecer, né, e integrá-los, né, e fizemos um café para as consulesas, para que elas estivessem integradas também. Nós fizemos um evento de paradiplomacia agora, né, e convidamos, vamos fazer nessa semana mesmo, com os consulados todos, vamos plantar uma árvore, cada um do seu país, no Bosque das Nações, na Praça da Paz, no Parque Ibirapuera. Era para ter sido agora perto do Dia da Árvore, mas o prefeito não tinha espaço nesse momento. Então, nós vamos fazer para unir também os consulados, né, assim, dessa forma. Eles são muito solícitos, eles trazem os seus problemas. Eu vou falar uma coisa interessante que nós estamos lutando agora. Por exemplo, os consulados não têm o carro oficial em via rápida. Nós da prefeitura temos. E eles, coitados, vivem em Guarulhos para buscar pessoas que vêm investir na cidade. Se passam 3 horas no trânsito, não vão querer investir. Então, nós estamos abrindo com a CET, se Deus quiser, de fato, que eles possam, os carros consulares, transitar em via rápida, porque, coitados, têm muito trabalho, né, nesse sentido. Então, todos os problemas pontuais que eles trazem, também nós vamos resolvendo. Até uma árvore que cai, ou seja lá o que for, eles sabem que eles podem ligar em qualquer momento. Eu vou falar uma coisa interessante agora, não sei se tu acompanhou. Infelizmente, um grande arquiteto chinês faleceu a semana passada. Um avião, acidente aéreo, sim. Ele tinha estado conosco 2 dias, né? E com a Secretaria de Urbanismo e a URB, né? E foi urbanismo. E foi incrível, assim, que na madrugada já me ligaram e falaram o que nós vamos fazer para o corpo dele. Estavam muito sentidos, porque realmente era um talento fora do normal. Eu já liguei para o consulado, falei, o que nós vamos fazer, né? E o consulado já, olha, já avisaram a família, como nós vamos fazer com a família? E assim, infelizmente o corpo estava carbonizado, como vamos transportar? Assim, é muito bonito também. Eles também nos atendem e nós atendemos a eles. Só para terminar, que temos ainda alguns minutinhos nesse bloco, Ângela, como que a política externa do país acaba influenciando a política externa da cidade de São Paulo? As 2 coisas acabam se entrelaçando, às vezes há algum conflito, alguma incompreensão, alguma incompatibilidade, ou São Paulo, por ter outros objetivos, né, a paradiplomacia das cidades tem outra vertente, tem outros interesses, tem outro jeito também, e muito menos questões de geopolíticas, às vezes, consegue ir sozinha ou de forma autônoma, ou acaba sendo influenciada por posicionamentos do Itamaraty? Então, olha, a paradiplomacia hoje ela tem um papel muito forte, né? Inclusive nós fizemos esse evento, né, porque nós queríamos informar o que é o diálogo a partir das cidades, o que é o diálogo a partir das entidades subnacionais, né? E hoje existe de fato assim, um espectro muito grande de diálogo nesse sentido. Então agora nós de fato vemos muita dificuldade com tarifaço, né? Vemos outras dificuldades, né, com outros países. Agora, São Paulo ele tem a sua autonomia por ter de fato uma força econômica. E nós também, graças a Deus, estamos muito unidos com o governo do Estado. São Paulo ele tem um impacto grande para o governo do Estado e existe um alinhamento em liberdade econômica principalmente, né? E valores humanos, né? Então, é interessante que nós trabalhamos muito juntos e nós fazemos uma paradiplomacia bastante concatenada, né? O Samu Tossati, desde a assessoria internacional do Tarcísio, nós ali da Secretaria de Relações Internacionais, e procuramos que as decisões que muitas vezes não tomaríamos e que teríamos uma outra postura em termos de governo federal, sem desrespeitar o governo federal, dentro do que nos cabe, dentro da nossa autonomia, nós buscamos.
caminhos. Eu trabalho muito com o Consulado dos Estados Unidos, por exemplo, né, dialogo muito, né, e vou dialogando. Ontem estava no evento da China, vou dialogando para que o que se decida nacionalmente, dentro do que nos é permitido, não impacte as negociações de São Paulo, não acabe afetando. Ângela, vamos só para um rapidíssimo intervalo, já voltamos 2 minutinhos, não saia daí e continuamos o nosso papo com a secretária municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a diplomacia das cidades, a paradiplomacia dos municípios, quanto isso é importante para captar investimentos, para aumentar a visibilidade de cidades tão importantes como, por exemplo, a cidade de São Paulo, e como melhorar também a vida dos cidadãos que lá habitam. E para falar sobre tudo isso e muito mais, estamos aqui nos estúdios da BMC com a secretária municipal da Prefeitura de São Paulo, Ângela Gandra. Ângela, a gente estava falando sobre as viagens, falamos sobre a cooperação com os consulados, falamos também da COP. Você citou que em São Paulo temos um polo de ecoturismo aqui na cidade, vários problemas que são tratados da Prefeitura também, da Prefeitura, aliás, da Secretaria Municipal. Por que isso acabou na Secretaria de Relações Internacionais? Por que o ecoturismo? Por que a questão da longevidade, questão como tratar, né, a questão do trabalho, acabaram na Secretaria de Relações Internacionais? Bom, por um lado, a sustentabilidade, como eu falei, assim, é uma das pautas mais internacionais. E esse ano também era um ano de COP30. Aqui no Brasil, especialmente, né? Agora, de fato, a gente tem relações de boas práticas em sustentabilidade de negócios, né, internacionais. Né? E, nesse sentido, foi nos confiada essa pauta, né, para que nós desenvolvêssemos como atração também, não? E o que acontece? O polo de ecoturismo está na Guarapiranga, represa de Guarapiranga. Era uma zona fadada a PCC, né? Uma zona fadada a crime e, ao mesmo tempo, nós temos na nossa secretaria a virada ODS, né? Que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que, aliás, nós não temos nenhuma pegada ideológica nesse sentido. Nós temos uma pegada antropológica. Esses objetivos, eles vêm da ONU, eles vêm da Declaração Universal de Direitos Humanos, e é uma maneira de aplicar esses objetivos hoje. O polo de ecoturismo, quando tu estuda, ele bate 10 objetivos de desenvolvimento sustentável. Por isso também a nossa secretaria, que está altamente ligada à Agenda 2030, no bom sentido, para promover esses direitos humanos, né, ela ficou também com essa área. Porque daí nós temos ali, né, primeiro, a propriedade, a regularização de terras que nós fizemos. Depois, dar a essas propriedades, aos proprietários, a possibilidade de empreender, né, o empreendedorismo, o trabalho. O que eles faziam lá de agricultura urbana, porque nós começamos com agricultura urbana e agora também, a semana passada, com o embaixador da Armênia, nós queremos trazer o vinho como produção ali. Primeiro país do mundo a fazer vinho Armênia, no caso, exatamente, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, ali é um clima que poderia. Então, nós vamos estudar essa possibilidade também, porque já tem a cachaça do Cambuci lá. Né? E esses produtos que eles começaram a produzir, de fato, são vendidos agora na subprefeitura, mercado de subprefeitura, como, por exemplo, Pinheiros. Né? E aí, também nesse sentido, nós vimos um lugar muito acessível de turismo, né, que é entretenimento barato para as pessoas e os que estão ali podem desenvolver sua própria propriedade nesse sentido. E as famílias paulistanas podem ter uma experiência de água, né, que é gostoso, com trilhas, com turismo acessível. Nós fizemos toda a acessibilidade também ali, né? E, ao mesmo tempo, empreendedorismo feminino. As mulheres puderam ter, de fato, uma oportunidade de fazer geleias, etc., produtos hidratantes de mel e vão levando para os mercados da subprefeitura. Então, os indígenas estão ali também. Então, também
com a própria enculturação deles, sem perder a cultura, o que nós podemos fazer? Então tem visitas aos indígenas, e eles têm a cultura deles também, e mais uma ODS, né? Então nós fomos dessa forma, cuidando de vários aspectos de direitos humanos, num polo que impacta a cidade a partir também do turismo. E, ao mesmo tempo, toda a economia de lá tem a compostagem. Israel deu alguns biodigestores, nós tivemos doações e hoje nós também fazemos a economia circular a partir dali. E, então está muito bem servido, né, vamos dizer, a zona. De fato, o crime diminuiu, se não é que está sendo erradicado efetivamente. Nós demos uma plataforma econômica, né? E esse polo, por exemplo, que nós levamos para o OCDE, e a OCDE ficou... Nossa, isso aqui pode ser um modelo para outras cidades, né? E hoje, uma coisa que nós trouxemos da Rússia também, que funciona ali na Guarapiranga, nós estamos trazendo, nós fizemos um parque aquático, hoje tem 7 barcos servindo para cruzar a cidade, né, gratuitamente, com Wi-Fi, com internet, com internet, com ar-condicionado, para que também nós queremos uma mobilidade sustentável, né? E o polo também proporciona ligar, de fato, a ligação com a cidade de forma sustentável, e nesse sentido agora queremos trazer o barco elétrico, porque o nosso ainda não é elétrico. Estive na Rússia até para estudar, porque eles eletrificaram a sua frota, né? Então é um polo que realmente pode ser um exemplo para outros países, e eu acredito muito na agricultura urbana, acredito muito em segurança alimentar ali. Isso hoje é segurança alimentar para as pessoas que estão ali, e a segurança alimentar também para outros, que eles podem vender a preços baixos para mercados ou para a própria zona. E chegando agora à empregabilidade 60+, deu muito emprego para 60+, que tinha uma propriedade, que poderia estar ali sem saber o que fazer, e nós, através da DESAMPA também, que é um braço nosso, fizemos um projeto para trabalhar nesse sentido. Mas, Angela, é interessante essa questão que você citou, só para voltar um passo para trás, dos ODS, né, desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São muito criticados por alguns ambientes aqui no Brasil, por ser muito ideologizados, por de fato trazer uma carga ideológica, especialmente nos detalhes, né, no desenvolvimento de alguns desses objetivos. Como que foi esse trabalho de tirar o aspecto ideológico de objetivos que de fato poderiam melhorar a vida das pessoas? Como que vocês fazem isso e evitam, então, essa combustão, né, essa contaminação ideológica de questões muito mais práticas, muito mais, vamos dizer assim, concretas? Carlos, olha, eu vi também, quando estava no governo em Brasília, né, o quanto, assim, até a palavra ODS era, assim, uma coisa de ideologia, né? Por quê? Porque houve um reducionismo. Em vez de pegar... Hoje nós temos 17 ODS e no São Paulo 18, que inclui a igualdade racial, né? Mas pegaram 2... ideologizadamente, né? E começaram a fazer, de fato, também um lobby na ONU, etc., com outros interesses, não interessados no ser humano efetivamente, e aquilo foi causando, a Agenda 2030 foi ficando reduzida e ideológica. Então, quando eu cheguei na secretaria, eu falei, olha, aqui tem a virada ODS, nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer a virada, mas de acordo com qual que é a origem da ONU, qual que é a origem dos ODS em tese, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, como é que nós vamos trazer esses direitos humanos nessa virada ODS e mostrar a pegada antropológica, não ideológica? Nós estamos defendendo o ser humano. Então, nós pegamos cada secretaria, e cada secretaria apresentou na nossa virada, que foi um sucesso, a melhor virada que foi falado, assim, de fato, até tem um vídeo sobre isso, né, dos últimos anos que tem a quarta virada, a melhor. Por quê? Porque nós trouxemos o que cada secretaria oferece dentro do ODS, né? Então, a Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Segurança Pública, Educação Ambiental, assim por diante.
isso que nós queremos mostrar. Ou seja, é um direito que o cidadão tem, de fato, não tem ideologia atrás do direito humano, é nós que ideologizamos, e o que a gente pode oferecer para que eles exerçam a sua cidadania buscando esse direito. Então, de fato, foi interessantíssimo. E nós trouxemos uma pegada internacional. Primeiro, todos os consulados, assim, chamamos os consulados para participar. Então, trouxeram políticas públicas também para mostrar o que tem feito pelas ODSs, tirando a ideologia. E trouxemos um dia inteiro de Fórum da Família, porque a família sustenta, de fato, um monte de ODSs. Então, nós trouxemos o IFFD, o Family Talks, que fez um evento sobre a sustentabilidade de relações humanas na família e como nós poderíamos, através da família, prevenir comportamentos de risco, como drogas, a gravidez na adolescência, evasão escolar, assim por diante, violência doméstica. Então, foi uma ODS, uma virada ODS humana. E terminou com um show lindo do Nando Reis, que falou, mas lindo, assim, engajado, lotado, né? E ele falou muito bonito que nós tínhamos que ver além, né? O que a gente tinha que ver neles, nos ODS, era o ser humano, né? Pois é, né? Então, e menos ideologia também, com certeza. Ângela, também outra questão que você citou, os prêmios que São Paulo está ganhando a nível internacional. Onde que São Paulo está se destacando? Quais são os âmbitos, né, que está ganhando mais prêmios? Por que é tão importante para uma cidade como São Paulo ganhar reconhecimentos a nível internacional? Qual que é a relevância e qual que é o retorno para a cidadania de São Paulo quando tem essa visibilidade fora das fronteiras nacionais? Olha, o prêmio, ele, como eu falei no começo, não é para show off, não é para ficar se mostrando, dizendo ganhamos prêmio. Nós vamos, primeiro, para intercambiar uma política pública, tá? Uma boa prática que interessa. Segundo lugar, porque através de um prêmio há um reconhecimento e muitas vezes mais investimento. E nós precisamos de investimento, né? Eu posso falar, mas para São Paulo não tem dinheiro. Primeiro, nós, em tarifas, né, em tax, né, em impostos, São Paulo procura, o prefeito tem muita preocupação em não over, né? não de fato sufocar, né, o cidadão. Mas a gente traz investimentos porque ele sempre fala isso, ó, nós deixamos nosso dinheiro especialmente para a saúde, para a educação e para a segurança. O resto que a gente quer fazer crescer, né, ou mesmo nas mudanças climáticas, vamos dizer, piscinões para evitar chuvas, etc., a gente precisa de investimento, então nós vamos atrás dos investimentos. Os prêmios atraem investimentos, né? Então, por isso que nós vamos. E também porque é um justo reconhecimento, eu vou dizer em micro, né? Sexta-feira eu estava na Câmara porque foram premiados vários projetos de servidores públicos. Eu fui lá entregar os prêmios e eu falei, olha, como é importante que se reconheça o que uma equipe faz e que muitas vezes não é reconhecido. O prêmio, ele reconhece também o trabalho de uma equipe, né? E cada um vê como sustentou aquela estrutura para aquele prêmio. Então, eu acho que é um merecido reconhecimento de equipes também, de uma gestão. Então, vou dizer, nós estamos indo muito bem na segurança pública. O Smart Sampa tem feito efetivamente muito, né? Que esse modelo de reconhecimento facial para pegar bandido, né? Porque está foragido. Exatamente. Que é um modelo internacional, foi trazido para fora de... Nós estudamos, mas temos hoje a nossa maneira de gerir com respeito também à LGPD, etc., é uma maneira bem humana de gerir. Mas hoje mesmo, eu estava num evento hoje de manhã com um deputado federal e ele falou, acabaram de aprovar numa Assembleia Legislativa o bônus por morte, né? O bônus por você acompanhou esse projeto, sim, né? Sim, no Rio de Janeiro. Então, ele falou, eu quase, né, não era meu tema, mas falei, olha, hoje nós estávamos com o prefeito de Buenos Aires na quinta-feira aqui e foram mostrar esse Smart Sampa, né? E foram mostrando os vídeos de como a gente pegou tantas pessoas, né? Tantos criminosos, estupradores, etc., sem nenhuma morte.
né? Então, o Smart Sampa, ele protege também a vida, não só da cidade, mas da própria pessoa, né? Para que um dia ela também recapacite, vamos dizer. Mas, nesse sentido, o Smart Sampa é uma luz. Então, nós vamos ganhar agora em Madrid, né? Pelo BID, ganhamos de gestão. São Paulo tem 32 subprefeituras, sabe o que é gerir 32? Então, o secretário Fabrício Cobra ganhou um prêmio no México, vamos ganhar agora de educação, né? Ganhamos também o primeiro prêmio da Secretaria de Relações Internacionais por gestão da preparação do G20, né? Então, assim vamos, né? E estamos concorrendo a 54 candidaturas agora. E eu digo também a da Unesco, nós estamos concorrendo no cinema. A SP Cine está concorrendo no cinema. Então, é uma gama maravilhosa para ajudar também outros países. Claro, e para obviamente ganhar visibilidade e atrair mais investimentos, né, como você disse. E na parte cultural também, só para terminar nesse aspecto, como que a Secretaria e os consulados estão trabalhando? Existe algum tipo de colaboração, por exemplo, não sei, na questão de línguas, intercâmbios? Existe algum tipo de atividade nesse aspecto? Como é que funciona? Olha, é muito interessante que tem duas vertentes. Uma, a gente recebe os imigrantes e tem um programa que chama Portas Abertas, em que eles podem estudar a língua, então afegane, vai estudando. Por outro lado, nós temos nos CELS, né, a participação dos consulados que oferecem as línguas. Ali nós temos 11 línguas sendo dadas nos CELS. De graça para a população. De graça para a população. Coreano, mandarim, né? É impressionante ver como as crianças... Eu fui na formatura, na fim de ciclo do alemão, e daí fui com a cônsul da Alemanha, Martina, né? Daí você vê aquelas crianças falando alemão e os pais super, assim, orgulhosos, né? E, então, nós oferecemos essas línguas, além da própria conscientização cultural, como nós fizemos. E há muito interesse, né, dos alunos. Tem italiano, tem francês, né, e nesse sentido também é um upgrade, né, para essas crianças que têm uma língua, aprendem muito fácil uma língua a mais. E agora nós estamos fazendo conscientização para professores também ali na prefeitura. Tivemos agora uma conscientização com 250 professores cultural, né, desses países. E vamos, se Deus quiser, dia 15 de outubro, assinar um acordo de cooperação técnica com a Secretaria Municipal de Educação para intercâmbio de professores da rede pública para ir para outros países e trazer, né, de outros países também professores, para que aquilo se multiplique em termos de línguas. E eu já fecho dizendo que nós tivemos em Barranquilla, fizemos um embanamento, para quê? Para ensinar português nas escolas de Barranquilla. Né? Então, São Paulo indo além das fronteiras, né? Com certeza. Totalmente. Anja, só porque o tempo, infelizmente, é tirano, e tenho várias perguntas, agora só uma questão mais de visão pessoal. Qual você acha que é o maior desafio hoje para a sua secretaria e também para as outras secretarias da Prefeitura de São Paulo, e o que esperam fazer nesses 4 anos, agora 3,5, né, de mandato que sobra? Olha, eu diria assim, em geral, não sei se vocês acompanharam nossa posse, né? Nossa posse, ela se resumiu a cada secretário ler um juramento lá para dizer que se comprometia a pensar diariamente, trabalhar diariamente pela qualidade de vida do paulistano, né? Então, esse é um compromisso conjunto. Nós trabalhamos, existe uma transversalidade tremenda entre as secretarias, né? E nós vamos pensando políticas públicas, gestão pública, com o que nós podemos fazer para melhorar mesmo a qualidade. E o prefeito tem uma preocupação, às vezes pergunta, o que tu pensou hoje para a qualidade, né, de vida? Então, nós queremos oferecer isso de forma eficiente, com menos gastos, né? Que há uma preocupação de gestão, purificar o dinheiro mesmo. Cada contribuição que vem tem que ir para o lugar certo, tem que servir mesmo o cidadão. Então, são desafios, né? E sempre de forma ética e mais do que qualquer coisa humana. E é interessante que, tendo isso, essa visão autotranscendente da política, voltada mesmo pelo bem comum, é muito mais fácil a gente dialogar entre as secretarias para ver o que nós podemos fazer em conjunto. Igual eu falei agora da Secretaria
de educação. Agora eu tenho uma reunião da cultura que nós vamos fazer um Natal da Paz. Nós vamos fazer um Natal da Paz, dia 9 de dezembro, aberto com todos os consulados, vão trazer os seus números, suas músicas, sua comida, e o municipal ofereceu o quebra-nozes para terminar. E vai ser aberto à população. Quem chegar primeiro pega o ingresso. Né? Assim, por quê? Porque nós queremos celebrar isso juntos. A cultura trabalha muito conosco. E assim a gente vai pensando, vai quebrando a cabeça. Já faço um spoiler. Esse ano, o Natal na cidade, e a nossa secretaria que está investindo nisso para que seja internacionalmente conhecida, o Natal de São Paulo, vai ser iluminado inteiro, vai ter presépio, vai ter neve, vai ter a coisa para as criancinhas da rua que vivam o Natal, né? E nós vamos realmente investir nisso, né? Para que o Natal seja um tempo para todos, e vai ter distribuição, então nós vamos trabalhando juntos. Agora, Vila Reencontro para refugiados, como nós podemos fazer para que eles possam ter um housing rápido e com pessoas que têm a ver com eles, assim por diante. Então nós trabalhamos de forma interativa. E eu também, assim, eu tenho procurado que na nossa secretaria, a visão internacional, ela seja compreendida na sua profundidade e totalidade, porque muitas vezes parece que o internacional é uma perfumaria, é um luxo, é algo que está... E tu falaste muito bem, ou seja, o internacional hoje depende, o dinheiro, assim, o investimento, a vida das pessoas, porque ganhar dinheiro faz parte da vida das pessoas, é humano também. E não é só ganhar para sobreviver, nós temos que dar uma qualidade de vida. Então, eu também acho muito importante essa conscientização do papel de uma secretaria internacional, que eu agradeço muito, Ricardo, ter essa visão, né? E ao mesmo tempo, né, que nós possamos ampliar nas redes de cidades e assim por diante, para que nós possamos impactar o mundo, né? Então, agora, precisa convencer, todas as pessoas precisam abrir essa visão e não ter uma visão mesquinha como, uma missão, né? Quando né? Assim, às vezes a gente tem uma visão mais mesquinha, né? De uma coisa que pode, ou uma visão menos humana, de que é preciso que negócios se fazem cara a cara. Por isso nós queremos que as pessoas venham à COP30, para poder nos entendermos também. Então, isso é um desafio que nós temos, mas que eu agradeço muito a parceria dos secretários, que realmente estão muito abertos, e, de fato, eu agradeço que é uma fraternidade a nossa secretária, a nossa prefeitura. E, Ângela, só para terminar, que infelizmente eu estou vendo aqui o tempo está correndo, o que você espera deixar como legado para a prefeitura, para a Secretaria, né, de Relações Internacionais, mas para São Paulo como um todo, na sua gestão? Qual que é o objetivo maior que você espera obter e deixar como marca para os próximos anos, para as próximas gerações? Olha, eu acho que foi o que nós assinamos no dia 23 de janeiro. Assim, eu desejo para São Paulo, né, que São Paulo possa ser realmente uma cidade de paz, que aqui possam as pessoas conviver acima da geopolítica, né, e que realmente possam se dar bem, fazer negócios, crescer, né, crescer economicamente, humanamente, culturalmente, juntos, que todo mundo se sinta acolhido aqui, né, e que nós possamos levar essa mensagem para o mundo e nas redes de cidades ajudar mesmo, né, a que nós tenhamos um diálogo melhor, né, menos autointeressado, mais autotranscendente, mais cooperativo no mundo, né, e que nós possamos viver com a riqueza da diversidade que é o mundo, e ao mesmo tempo unidos na raça dos filhos de Deus. Obrigado, Angela. Teria muitas outras perguntas, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado, Ângela Grandara, secretária municipal de Relações Internacionais aqui em São Paulo. Foi um prazer, volte sempre. Eu que agradeço, e um abraço para todos que estão nos assistindo. Obrigado, Ângela. Obrigado a você também que está aqui com a gente na BMC. Continue com a nossa programação e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.